Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje mais um dia para a gente poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos finalizar com o livro de Gálatas. Mas antes da gente iniciar, vamos nesse dia fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa habitar nessa leitura nossa no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que seja feita a vontade do Espírito Santo em nossa vida. Hoje nós vamos finalizar o livro de Gálatas, como eu comentei. Vamos ler os capítulos 4 até o capítulo 6. Então já vamos dar início aqui em Gálatas capítulo 4. Vou dar outro exemplo. Durante todo o tempo em que o herdeiro é criança, embora seja dono de tudo, é como se fosse um escravo. Até chegar à data fixada por seu pai, ele fica sob tutores e pessoas que administram seus negócios. O mesmo aconteceu conosco. Éramos como crianças e andávamos como escravos, submetidos aos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele nasceu de uma mulher, submetida à lei, para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos. A prova de que vocês são filhos é o fato de que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que chama Abba, Pai. Portanto, você já não é escravo, mas filho. E se é filho, é também herdeiro por vontade de Deus. Então, nós já não somos mais escravos do pecado, das tentações, das tribulações e de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pelo contrário, Jesus veio até aqui, morreu na cruz, ressuscitou para nos libertar e para nos trazer vidas e assim sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado, agora nós somos filhos do nosso Senhor. Olha que maravilha, ser chamado filho de Deus. Deus nos escolheu. No passado, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos de deuses, que na realidade não são deuses. Agora, porém, vocês conhecem a Deus. Ou melhor, agora Deus conhece vocês. Então, como é que vocês querem voltar de novo àqueles elementos fracos e sem valor? Por que vocês querem novamente ficar escravos deles? Vocês observam cuidadosamente dias, meses, estações e anos. Receio que me cansei inutilmente por vocês. Irmãos, peço que sejam como eu, porque eu também me tornei como vocês. Vocês não me ofenderam em nada. E sabem que foi por causa de uma doença física que eu os evangelizei na primeira vez. E vocês não me desprezaram nem me rejeitaram, apesar do meu físico ser para vocês uma provação. Pelo contrário, me acolheram como a um anjo de Deus ou até como a Jesus Cristo. Onde está a alegria que vocês experimentaram então? Pois eu dou testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. E agora, será que me tornei inimigo só porque lhes disse a verdade? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que se interessem por eles. Seria bom que vocês se interessassem sempre pelo bem, e não só quando estou presente entre vocês. Meus filhos, sofro novamente como dores de parto, até que Cristo esteja formado em vocês. Gostaria de estar junto de vocês neste momento e de mudar o tom da minha voz, porque não sei mais que atitude tomar com vocês. Vocês que querem ficar submetidos à lei, me digam uma coisa: será que não ouvem o que diz a lei? De fato, aí está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, enquanto o filho da mulher livre nasceu por causa da promessa. Sim, simbolicamente, isso quer dizer o seguinte: as 2 mulheres representam as 2 alianças,
Uma, a do Monte Sinai. Gera para a escravidão e é representada por Agar, pois o Monte Sinai está na Arábia, que é o país de Agar. E Agar corresponde a Jerusalém atual, que é escrava junto com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e ela é a nossa, a nossa mãe. Eita, peraí que eu fechei aqui sem querer. Deixa eu tomar uma água aqui. Mas a Jerusalém do alto é livre e ela é a nossa mãe. Só um instante. Porque está na Escritura: alegre-se, estéril. Você que não dava à luz, grite de alegria. Você que não conheceu as dores do parto, porque os filhos da abandonada são mais numerosos do que os filhos daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Acontece agora como acontecia naquele tempo. O que nasceu de modo natural persegue aquele que nasceu segundo o Espírito. Mas o que é que diz a Escritura? Expulse a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não receberá a herança junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Sabe o que eu achei interessante aqui, que eu até anotei, cara? Esse do versículo 21 até o 31 aqui do capítulo 4, ele retrata de uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, cara. Está lá em Gênesis, até anotei aqui, ó, Gênesis 16, versículos 1 a 16 e Gênesis 21, dos versículos 8 a 21, onde conta, né, que o filho que Abraão teve com Agar e o filho que Abraão teve com Sara. Olha para você ver. Gálatas aqui, cara, foi depois da morte de Jesus, depois que Jesus voltou para o céu, se eu não estou enganado. Paulo escreveu essa carta aqui para os Gálatas depois de, muitos anos. Eu não sei nem dizer, cara, eu não sou nem nenhum especialista em datas, mas eu tenho certeza que isso aqui, cara, foi depois de centenas e centenas de anos de diferença. Olha para você ver o ligamento dos livros da Bíblia. Olha para você ver que perfeição é esse livro que nós temos aqui na mão, cara. Um livro que foi escrito depois que Jesus voltou para o céu, tá retratando aqui de uma história, cara, muito tempo antes do nascimento de Cristo. Olha para você ver, cara, como não acreditar que esse livro aqui, o autor dele, não é Deus. Porque é só Deus para fazer uma coisa dessa. Essas pessoas aqui, Paulo, bem provavelmente, cara, óbvio, né? Porque eles nasceram em épocas totalmente distintas, eles não se conheceram, eles nunca tinham se falado, e mesmo assim, Paulo cita aqui os filhos que Abraão teve com Agar e os filhos que Abraão teve com Sara. Olha para você ver que interessante. A Bíblia é simplesmente perfeita. E aqui, cara, a gente encontra aqui o manual de instrução para a nossa vida. Sinceramente, quem não lê a Bíblia, cara, só pode ser maluco. Capítulo 5. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Ou seja firme e não volte mais a pecar. Se você já teve o seu encontro pessoal com Deus, você se arrependeu, sabe aquilo que você fez de errado e você se arrependeu, não volte mais naquela vida de antes. Aquele homem que cometia pecados, ele está morto. Não ressuscite esse homem. Pelo contrário, renasça-se em Cristo, se torne novo, nova criação, nova criatura no sangue e no corpo de Jesus que te salvou lá no alto da cruz. E jamais ressuscite aquele homem velho, aquele homem cheio de pecado que se enfervece, que se enfurece por causa do pecado. Não, cara, esse homem deve se permanecer morto, porque nós estamos ressuscitados em Cristo. E ressuscitar em Cristo tem que ser para sempre, tem que ser diariamente. Porque, né? Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Então não é brincadeira não. Ele nos libertou, ele nos livrou da morte, ele nos livrou do pecado. Eu, Paulo, declaro, se vocês se fazem circuncidar, Cristo de nada adiantará para vocês. E a todo homem que se faz circuncidar, eu declaro, agora está obrigado a observar toda a lei. Vocês que buscam a justiça na lei se desligaram de Cristo e se separaram da graça. Nós, de fato, aguardamos no Espírito a esperança de nos tornarmos justos
mediante a fé. Porque em Jesus Cristo o que conta não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas a fé que age por meio do amor. Vocês estavam correndo bem. Quem foi que colocou o obstáculo para que vocês não obedeçam mais à verdade? Tal influência não vem daquele que chama vocês. Um pouco de fermento basta para levedar toda a massa. Confie no Senhor que vocês estão de acordo com isso. Aquele, porém, que os perturba sofrerá condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se é verdade que ainda prego a circuncisão, porque sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Tomara que aqueles que estão perturbando vocês se mutilem de uma vez por todas. Irmãos, preste atenção aqui agora, cara, nesses versículos que nós vamos ler. Irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, disponham-se a serviço um dos outros através do amor, pois toda a lei encontra a sua plenitude num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, nós devemos estar verdadeiramente compromissados com o amor, que é o mandamento de Deus, para que esse amor possa ajudar no crescimento do outro, no crescimento das pessoas. Então, cara, o amor não é brincadeira. O amor deve ser plantado, deve ser semeado dentro do nosso coração e praticado com ações, com atitudes, não da boca para fora, mas com atitudes, para que a gente possa ajudar ao outro. Ou seja, ame ao próximo como a si mesmo. Isso é bíblico, isso é mandamento de Jesus. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado, vocês vão acabar destruindo-se mutuamente. Por isso é que lhes digo, vivam segundo o Espírito, e assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam. Porque os instintos egoístas têm desejos que estão contra o Espírito, e o Espírito contra os instintos egoístas. Os dois estão em conflito, de modo que vocês não fazem o que querem. Mas se forem conduzidos pelo Espírito, vocês não estarão mais submetidos à lei. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Olha para você ver, a verdade sendo jogada na nossa cara. Não tem nem o que falar aqui, cara. Está sendo esfregado aqui na nossa cara aquilo que nós fazemos que vai nos afastar do reino de Deus e aquilo que precisamos fazer para estar cada vez mais próximo do Espírito, cada vez mais próximo de Deus. Então, reflita, cara. Não tem nem o que dizer aqui. Aqui está nítido, está claro a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, reflita nesses versículos aqui e deixe ser tocado pelo Espírito Santo. Ele vai te corrigir, ele vai te conduzir. Os que pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas junto com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também sob o impulso do Espírito. Não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente e tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, cabe a vocês que são espirituais corrigir com mansidão a essa pessoa, e cada um que se cuide, para não ser tentado também. Carreguem os fardos uns dos outros e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Se alguém pensa que é importante, quando de fato não o é, está enganando a si mesmo. Então você aí, que se acha todo importante, calma aí, cara. Você que é líder de grupo de jovens, você que por algum acaso é catequista, você que também pode ser aí um ministro da Eucaristia ou qualquer outra função que você tenha dentro da igreja, saiba que você não é importante. O importante é Cristo. O centro da nossa vida
é Cristo. Não se coloque num pedestal, não se coloque num trono precioso que você não merece. Quem deve estar no trono, quem deve estar lá no alto, quem deve ser o centro e o exemplo da nossa vida é Cristo. Somente Ele. Você não é tão importante assim não, tá? Cada um examine a sua conduta e então achará motivo de satisfação em sua própria pessoa, e não por comparação com outros, porque cada um deve levar a sua própria carga. Aquele que recebe o ensinamento da palavra deve repartir todos os bens com o catequista. Não se iludam, pois com Deus não se brinca. Cada um colherá aquilo que tiver semeado. Quem semeia nos instintos egoístas, dos instintos egoístas colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Se não desanimarmos, quando chegar o tempo, colheremos. Então, a lei da semeadura é bíblico. Aquilo que nós estamos plantando é aquilo que nós vamos colher. Estamos plantando coisas boas? Vamos colher coisas boas. Estamos plantando coisas ruins? Vamos colher coisas ruins. Estamos colhendo coisas de corrupção, as coisas do mundo, instintos egoístas? Vamos colher as coisas do mundo. Vamos colher os pecados, as coisas ruins que este mundo tem para nos oferecer. Mas se estamos semeando, se estamos plantando coisas do Espírito, coisas que são da vontade e do agrado de Deus, vamos receber, vamos colher as coisas que são do Senhor. E aqui, como diz no versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem. Se não desanimarmos, quando chegar o tempo, colheremos. E o nosso tempo está na onde? Lá no céu com Jesus, cara. Oh, maravilha! Vamos continuar firme no plantio aqui na terra para um dia a gente colher ao lado dele, lá junto com ele no céu. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos que pertencem à sua família. Vejam com que letras grandes estou escrevendo a vocês de meu próprio punho. Os que querem impor-lhes a circuncisão são aqueles que estão preocupados em aparecer. Fazem isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. De fato, nem mesmo os próprios circuncidados observam a lei. Eles querem que vocês se circuncidem apenas para eles se gloriarem de ter marcado o corpo de vocês. Quanto a mim, que eu não me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim. E eu para o mundo. O que importa não é a circuncisão ou a não circuncisão, e sim a nova criação. Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos os que seguirem esta norma, assim como sobre todo o Israel de Deus. De agora em diante ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Amém, 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 cara. Assim a gente finaliza com o livro de Gálatas. Amanhã nós vamos iniciar Efésios. Capítulo 6 de Efésios. Já vou dando um spoiler aí para vocês. É sensacional, cara. Oh, glória a Deus. O livro de Gálatas é maravilhoso. Livro de Gálatas, a carta aos Gálatas é sensacional, cara. Aqui tem conselhos valiosíssimos. Poderíamos ficar aqui dias, meses, anos, décadas, milênios só no livro de Gálatas. E é fenomenal. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar a oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre a tua palavra. Que Deus nos abençoe sempre, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de novo para cumprir com mais um dia desse desafio de ler a Bíblia completa em até um ano, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida e Ele te ama. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.